recebendo aqui o pastor Relinho, da Igreja Quadrangular Central. Relinho, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo novamente aqui, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Relinho, não poderia ser diferente. Vamos falar dessa situação desse país que, diante aí, né, da paralisação, a gente viu o quanto somos frágeis, não? Como nós somos frágeis. Quer dizer, 9 dias de paralisação, não na sua totalidade, mas o país parou. Falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Neto, na realidade o país está parando há muito tempo. A crise ela não é de agora. A crise ela é de muito tempo. E nós observamos que essa crise ela já vem gerando há muitos anos. É que chegou agora no seu ápice, chegou agora no final dessa destruição que o país está atravessando já um bom tempo. Agora, o que fica para nós, né, Relinho, para a gente entender um pouquinho, qual que há um caminho a se seguir? Porque a cada dia a gente vê, como você falou isso, eu concordo, a gente vê com várias surpresas desagradáveis, que a questão de todo o dinheiro que é desviado e não é de agora, né? Acho que desde que a Petrobras surgiu, ela surgiu como uma tremenda lugar de se tirar dinheiro. Essa que é a verdade, desde o início, desde aquela época lá atrás, já se roubava da Petrobras. E aí o escândalo total com a Lava Jato. Tem solução? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir diante dessa situação do país chamado Brasil? Neto, deixa eu fazer uma pergunta, se eu posso inverter os papéis claro que pode. Aqui pode. Como cidadão. Você acha que a crise é só a Petrobras? Não, de jeito nenhum. O sistema brasileiro precisa mudar, Neto. A população precisa mudar. Nós, cristão, precisamos ter uma mentalidade nova. O Brasil precisa mudar a mentalidade. O Brasil precisa passar por uma revisão geral. A crise ela não é só institucional. A crise não é só política ou econômica. A crise é nossa, é do nosso povo. O Brasil precisa mudar. Se você dá uma observada, o próprio brasileiro, ele usa a lei da vantagem. É verdade. Meu irmão, ele morou 5 anos na Europa. Ele foi para lá e ficou 5 anos na Europa. Quando ele voltou, ele disse, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós temos uma mentalidade do ganha-ganha. A mentalidade nossa é do ganha-ganha. Muitas pessoas estão usando. Olha que absurdo. Muitos empresários estão usando a própria greve, que era para ajudar os trabalhadores, para se ajudar. É verdade. A crise, ela é de mentalidade. O Brasil precisa mudar o seu raciocínio. O Brasil precisa entender que nós precisamos de uma mudança. Nós somos um país rico, abençoado por Deus. Sim. O Brasil, tudo que se faz no Brasil prospera. O Brasil ele não tem problema de nada, de ordinário. Tudo que se faz no Brasil prospera. É um país de bom clima. Nós somos um país feliz, a população brasileira otimista, é feliz, otimista, lutador, batalhador. Nós somos um país que tudo que se planta nasce, um país de grande tecnologia, a nossa medicina é avançada. Mas por que nós estamos assim? Porque nós precisamos mudar a mentalidade. A Bíblia diz que quando o justo governa, e quando a gente fala de governo, a gente não fala só de um governo, Neto, você governa a sua casa. Correto. Eu governo a minha casa, minha esposa governa a minha casa, nós governamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa cidade, mas nós precisamos ter padrão de justiça. Nós precisamos, a população tem que ter padrão de justiça, eu tenho que ter padrão de justiça, a justiça do próximo. Nós temos que se orientar a melhorar a nossa visão interna, a nossa visão de proximidade. Sabe o que está acontecendo nesse país? Eu uso de toda forma para me beneficiar. Nós estamos numa visão, o político usa a visão para se beneficiar próprio. Para que tanto dinheiro? Para que tanto ganho? Para que tanto ganho? Daí, agora nós estamos nesse problema de combustível. Os postos aumentaram absurdamente o valor da gasolina, o valor do álcool. Por que isso? Porque é a lei da vantagem. Daí você vai no supermercado, todos estão subindo as mercadorias. Por quê? Porque numa greve que começou através dos caminhoneiros para baixar o diesel. Engraçado, a greve era para que reduzisse o combustível. Preço e do hoje combustível. nós estamos como? Aumentou o combustível. Por quê? Porque é a forma do ganha-ganha. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Essa é a visão. E a nossa visão do cristianismo nós precisamos ter padrão de justiça, Neto. Se esse país não tem um padrão de justiça, nós falamos da corrupção do governo, nós falamos que Brasília é corrupto, tem muito corrupto em Brasília.
A corrupção está enlastrada em todos os lugares, mas também é em todos os lugares. Quando eu passo... Hoje eu vi uma cena absurda. Eu estava deixando a minha esposa no trabalho dela e aonde nós estávamos deixando, estava tendo os carros... Fila para abastecer no posto. A gente tem imagem, põe para nós aí, até para... Não sei se foi nesse local, mas como para ilustrar, nós temos as imagens, queria que a Mônica colocasse. Pois não. Nessa fila, tinha à frente tinha um carro que estava com dificuldade de ligar. Estava sem combustível praticamente. Então o que aconteceu? A pessoa que estava à frente desse carro, ela andou. Uma outra pessoa que estava vindo no sentido contrário. Entrou no espaço. Nossa. O brasileiro faz isso sempre. O brasileiro corta a fila de médico, o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro está acabando com a nação. Nós temos que rever conceito. Eu convoco você, a população de Piracicaba, eu convoco a minha família, eu convoco os meus amigos, irmãos em Cristo, a nós mudarmos a nossa mentalidade. Se nós mudarmos a nossa mentalidade, Neto, o nosso futuro será de paz, o nosso futuro será de riqueza. Mas enquanto nós tivermos essa mentalidade do ganhar, essa mentalidade de passar o outro para trás, nós estamos passando nós mesmos para trás. Claro. Nós estamos, uma cadeia de erro está chegando em nós. O Brasil está construindo um futuro pior se nós continuarmos com essa mentalidade. Vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que a gente está com o tempo em cima, mas tem pergunta, vamos lá primeiro, o primeiro telespectador. Pois não, Maria. Pastor Helinho, Reginaldo, justamente, né, a gente escuta muito falar isso, né, Reginaldo? Precisa de mudanças. Ele dá boa noite, pastor Helinho fala que o Brasil precisa mudar, mas poderia especificar, né, ser mais claro nas palavras, que tipo de mudança é essa, né? Pois há muitos anos nós ouvimos que o Brasil precisa mudar, mas a gente quer saber a maneira dessa mudança. Eu acho que da fala do Helinho, eu entendi, eu concordo perfeitamente, mas vamos acentuar isso. Acentuar a maneira. Nós temos que mudar a maneira. O Brasil, ele sempre foi um país de ajudar o próximo. Nós começamos a ser uma nação individualista. Não existe nação individualista. A nação é um povo que anda em comum acordo, em comunidade. Sim. Correto? O Brasil, eu imagino que você vai comprar um carro. Eu vejo que você, Neto, está querendo comprar um carro. E conforme a sua necessidade, eu aumento o valor ou diminuo o valor do meu carro. Se mais a gente procura, eu vou aumentar porque eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar. Eu não faço isso pensando, mas só que essa tabela, ela é aplicada em todas as áreas. Eu uso a crise para me beneficiar, mas eu uso a bonança para me beneficiar. Nós temos que parar e pensar que o benefício próprio está acabando com a nação. Nós temos que pensar no próximo. No coletivo. No coletivo. Por isso que Jesus Cristo diz, se você pensar no próximo, todas as coisas serão melhor para você. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto aí, através da palavra de Deus, né? É o que se pratica aí, você que está recebendo essa mensagem, eu concordo plenamente. O Brasil, instituição, partido político, grêmio, igreja. Boa, Helinho. Nada, Neto, boa. O Brasil inteiro. Igreja, instituição, escola, professor, médico, policial, todos nós temos que passar por uma revisão. Perfeito. Todos nós, uma revisão, uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. O que eu faço com o meu próximo é justo? Uma mentalidade de justiça. O que é justo? Aquilo que é correto. O Brasil precisa ser um país que voltar a ver as coisas como corretamente. Eu preciso fazer o que é correto. E agora, Helinho, a gente precisa ter aonde buscar o que é correto. Porque às vezes a coisa está tão impregnada no povo brasileiro. Hoje aconteceu aqui, eu sei que a gente está com o tempo estourado, já vou atender, 2 minutos, já vou atender. Aqui embaixo do estacionamento, o rapaz chegou para mim e falou, Neto, você acredita que o rapaz parou na vaga que é destinada a um apartamento aqui, a uma sala? E eu fui falar com ele. Falei, olha, meu amigo, aqui está destinado ao proprietário da sala. A vaga, para quem vem aqui no prédio, ela fica do outro lado. E ele virou para mim e falou, Brasil mesmo. Você vê que a gente chega no ponto da pessoa usar uma frase reclamando do seu país, mas estando totalmente errada. Inversão de valores. E aí eu pergunto para você, onde a gente busca os valores?
Como é que a gente busca referência? Porque essa pessoa está sem referência. Ela achar que ela tem razão ao dizer é o Brasil mesmo, e pegando uma vaga que não é dela, não respeitando algo que está sendo colocado, e ela reclama. Onde a gente vai buscar os valores? Como é que a gente faz uma revisão? Quem é o meu? A quem eu sigo, Helinho? Porque a pessoa que eu sigo, às vezes eu estou admirando uma pessoa que ela é totalmente errada. Eu falo isso do jovem que admira aquele cara que usa droga e se acha que ele é popstar, e é um cara que tem a vida destruída. Como é que eu vou seguir esse cara? Eu falo isso daquele político que a gente segue e acha que aquele político é nossa, esse é perfeito. Aí a gente vai ver o cara tem um monte de acordo, é sujo. Como é que a gente passa isso a limpo, Helinho? Quem que a gente segue? Como é que a gente limpa tudo? Neto, o principal, eu vou falar por mim. Eu sigo a palavra de Deus, eu sigo a Bíblia. A Bíblia diz que a multidão de conselho é a sabedoria. Então eu não posso ter a palavra correta para todos. Mas na minha vida, eu me posicionei dentro da Bíblia. Jesus Cristo, ele diz assim: se você amar o seu próximo, se você for alguém que serve o seu próximo, todas as coisas completarão na sua vida, será completo. Eu preciso ter uma mudança de mentalidade. É por isso que as igrejas cristãs, as pessoas são bem-sucedidas quando chegam na igreja, se tornam bem-sucedidas. Porque a igreja cristã, ela ensina a nós a ajudar o próximo, servir o próximo. O Brasil precisa pensar no próximo. O recado que eu dou para Piracicaba: se nós queremos mudar essa nação, começaremos a mudar essa nação pensando no próximo. Se eu pensar no próximo, eu não fico numa vaga de um deficiente. Se eu pensar no próximo, se eu tiver um posto, eu não aumento o valor para me beneficiar da crise. Se eu pensar no próximo, eu deixo uma senhora passar na frente. Se eu pensar no próximo... Cedo lugar no ônibus. Se eu pensar no próximo, eu não corto uma fila no hospital. Se eu pensar no próximo, esse país será melhor. Perfeito, perfeito. Tá aí, pastor Helinho, Igreja Quadrangular Central. Aliás, a igreja continua as campanhas, você pode visitar, conhecer ele pessoalmente, conhecer os pastores que eles estão recebendo a palavra de Deus e, de repente, tendo aí a possibilidade de você compartilhar dessas ideias. Olha, eu creio nisso. São ideias como essa que o Helinho está expondo para nós aqui, para mim é fundamental. Quando você pensa no próximo, você está pensando na nação. Não adianta você pensar individual, a gente faz parte de uma nação. Não existe o eremita, não existe ninguém eremita. Ninguém está no meio aí de uma caverna buscando acender o fogo e esfregando o pauzinho. A gente precisa do próximo. E o próximo, quando a gente precisa, pode ser daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos. Mas você vai precisar do próximo. Então faça o bem ao próximo. Helinho, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, valeu mesmo. Acho que foi fundamental de falar sobre isso. Estamos passando um momento complicado, mas é nesse momento que a gente começa a buscar a luz. E acho que é isso mesmo, é fazer o bem ao próximo. Tá bom? Te espero novamente aqui, viu? Obrigado, Neto. Obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa. E nós estamos aqui, sempre à disposição. Que nós possamos ter essa visão de melhora para um país. Porque se o país está sendo prejudicado, eu, a minha família, todos nós seremos prejudicados. Perfeito. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, viu?